Olá, seja bem-vindo ao Igarapod, podcast do Portal Amazônia. Eu sou Clarissa Bacelar e nesse episódio nós vamos falar sobre um universo que parece pequenininho, mas que ele representa um gigantesco alerta para a nossa sociedade, que é o universo das abelhas. Para isso eu estou aqui com a doutora Gislene Zilce, bióloga, pesquisadora titular do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, onde coordena o grupo de pesquisas em abelhas junto à coordenação de biodiversidade. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada, é um prazer estar aqui com seus ouvintes. E também estamos aqui com a doutora Kimila Rebelo, doutora em Alimentos e Nutrição pela Universidade Estadual de Campinas, com estágio em doutoramento na Dinamarca e atualmente exerce o cargo de tecnologista no INPA. Muito obrigada por aceitar estar aqui com a gente. Que agradeço o convite. Bom, para a gente começar esse programa, eu acho que é importante a gente falar sobre qual a importância da abelha. O que são as abelhas, né? Como é que a gente pode apresentar esse universo para as pessoas de um modo mais prático? Muito bem, Clarissa. As abelhas são insetos. Bom, estão por aí, geralmente insetos são vistos de uma maneira pejorativa, uma maneira ruim, porque causa medo de alguma forma, né? Mas as abelhas, em particular, têm um papel fundamental que nós precisamos conhecer e precisamos dar destaque, que é o serviço ambiental que a abelha presta, que a gente chama de polinização. Ou seja, a abelha é que ajuda as plantas a se reproduzirem. Quando ela vai numa flor, que ela visita a flor e busca o pólen e busca o néctar como matérias-primas para os seus alimentos, ela transporta no seu corpo este pólen. E esse pólen é um elemento reprodutivo das plantas. Então, quando ela vai em outra flor, ela acaba entregando esse elemento reprodutivo das plantas e, obviamente, ajuda a planta a reproduzir. Isso garante uma cadeia ecossistêmica de vida, porque se nós formos pensar na nossa vida de modo geral, a base da nossa alimentação são as plantas. Então, comemos vegetais, comemos plantas e muitas delas, grãos de modo geral, muitas delas são decorrentes desse serviço de polinização que as abelhas prestam. Mas, às vezes, as pessoas até pensam assim: mas eu não gosto de vegetais, meu negócio é comer carne, né? Porque somos carnívoros. Tudo bem, mas você já pensou qual é o tipo de alimento que esses animais carnívoros que vão para sua mesa comem? Então, se a gente pensar no serviço ambiental que a abelha presta, ela não só ajuda as plantas a se reproduzirem, que é a base do alimento de toda a fauna, né, de todos os animais que nós conhecemos, mas ela também garante que as plantas se reproduzindo perpetuem, portanto, essa disponibilidade, não só de alimento para os organismos, né, para os animais de modo geral, mas fornece equilíbrio ambiental do clima de modo geral, ela fornece garante um ciclo de nutriente para a própria floresta se manter. Então, ela tem um serviço essencial para que a vida na Terra possa manter-se e se perpetuar. Seres tão pequenos, mas que têm uma gigantesca influência na vida na Terra. E como é que funciona, então, essa atividade que as abelhas executam? Você falou sobre a questão dessa importância delas também para outros fatores. Muita gente não valoriza isso, não vê dessa forma que elas estão realmente inseridas de um modo muito essencial para que a nossa manutenção ocorra, né? De modo geral, tanto na alimentação, acho que até da própria forma como a floresta se comporta, né? Porque elas fazem com que a floresta também continue em pé. Exatamente, elas fazem com que a floresta continue em pé. Há alguns estudos que estimam, por exemplo, em relação à floresta amazônica brasileira, que até 90% das espécies vegetais nativas da floresta amazônica dependam das abelhas, e nesse caso, um grupo muito especial de abelhas, que são as abelhas sem ferrão, para fazer esse serviço de polinização. Então, você imagina a possibilidade da gente eliminar ou não sobreviver a algumas dessas espécies de abelhas, ou ter um impacto direto na composição, naquilo que a gente conhece como floresta amazônica hoje. Então, várias espécies vegetais, desde o guaraná, cupuaçu, até espécies vegetais que teoricamente não são frutíferas, né, efetivamente para nosso consumo humano, mas que dependem das abelhas para manter-se no lugar, para manter-se reproduzindo. Então, essa composição como ela é hoje, todos os benefícios que a floresta nos dá, porque ela mantém nascentes, ela mantém o clima, ela mantém a temperatura, enfim, toda a microbiota de reciclagem de nutrientes, tudo isso é um ecossistema
que é dependente, digamos assim, desse ponto principal, ou desse ponto quase que inicial, que seria o serviço de polinização das abelhas. Uma coisa acaba dependendo da outra. E aí, uma coisa que eu tinha notado aqui, que como você falou sobre a questão das abelhas sem ferrão. Qual a diferença delas? Obviamente, o sem ferrão já nos diz muito, mas qual é a grande diferença que elas têm dentro do nosso universo amazônico? Então, acho que é importante a gente só fazer uma recapitulagem. No mundo hoje, nós conhecemos, pela academia, aproximadamente 20 mil espécies de abelhas. Só que essa grande maioria de espécies, por que nós, consumidores de mel, só conhecemos aquela que produz mel, aquela que nos ferroa? Teoricamente, inclusive, essa é uma espécie chamada Apis mellifera, que foi introduzida no Brasil. Então, é uma espécie que nem brasileira mas muito útil na polinização, muito útil na produção desses alimentos todos. Então, desses 20 mil espécies de abelhas que nós conhecemos, mais de 90% delas são solitárias, ou seja, elas não formam enxames, não vivem em colmeias, então elas não armazenam mel. Daí, esses 5% que sobra, que são de fato abelhas sociais, que formam enxames, que produzem e armazenam mel, nós temos dois grupos delas, que seriam as com ferrão, essa que nos ferroa e que produz mel ainda assim, que é exótica ao Brasil, né? E temos um grande grupo que são das abelhas sem ferrão. Apesar da gente as chamar de sem ferrão, elas possuem ferrão sim. Só que o ferrão delas é atrofiado, ou seja, ele não é utilizado para a defesa. E elas se defendem de outras formas, enrolam no cabelo, mordiscam, impregnam de própolis as pessoas, os animais que as incomodam. Então tem várias formas de defesa. Então é importante que a gente perceba que quando a gente pensa em abelha, a gente pensa em mel ou em ferroada. Então, se a gente está pensando em mel, a gente está falando de um grupo pequeno de abelhas dentre esses 20 mil espécies que existem. A gente está falando aí em torno de umas 600 espécies. Só que dessas 600 espécies sociais, que formam enxames, que mantêm a colmeia, que produzem e armazenam mel, a gente tem cerca de 580 aproximadamente, que são de abelhas sem ferrão. As outras são da abelha com ferrão, que produzem enxames e fazem o mel. Então tem essa diferença, né? E é interessante a gente pensar que das sem ferrão, elas ocupam uma faixa dos trópicos no planeta. Então a gente tem abelha sem ferrão aqui no continente americano, no continente africano e no continente australiano. Só que a gente tem que pensar isso praticamente na linha equatorial, porque as abelhas estas do grupo sem ferrão gostam de um ambiente quente, úmido, chuvoso, como é nos trópicos, não é? E um detalhe importante, né, que ressalta a Amazônia, é que, de fato, na Amazônia, nós temos uma enorme, a maior riqueza está na Amazônia, da diversidade de espécies de abelhas, né? Então, a gente precisa olhar para essas abelhas, para esse grupo, de uma maneira especial, porque elas não apenas são nativas, existem em diversidade e, efetivamente, funcionam e atuam para a manutenção da floresta amazônica. Bom, a gente daqui a pouco volta para continuar esse assunto e entender melhor o universo das abelhas. Até já! Estamos de volta, então, para falar sobre o universo das abelhas, né? E aí, a gente estava conversando aqui no nosso pequeno intervalo. A doutora Kêmila estava falando um pouco sobre a diferença da apicultura e da meliponicultura. Então, explica para a gente um pouco como é que funciona esse universo. Bom, são vários aspectos, né, relacionados a essas duas cadeias produtivas. Mas, basicamente, na apicultura, se tem a criação e o manejo das abelhas com ferrão, principalmente da espécie Apis mellifera, né, que é a espécie mais conhecida no mundo, talvez. É a abelha que produz o mel em favos, né? Acho que todo mundo conhece o favo de mel, que é hexagonal, feito de cera. E é aquela abelha que tem o ferrão, né, que tem o abdômen, o bumbumzinho amarelo e preto. E a meliponicultura já é muito mais complexa. Quando a gente fala em meliponicultura, a gente fala de criação e manejo de abelhas sem ferrão, né? Como a Gislene estava falando agora, não é que elas não têm ferrão, né? O ferrão dela é atrofiado. E aí existem várias espécies no mundo, né, de abelhas sem ferrão. E essas abelhas, cada espécie tem as suas características próprias em relação a tudo, em relação
a mel, em relação à biologia. Então é bem difícil falar sobre tudo isso, mas talvez de maneira geral, o que a gente mais conhece sobre meliponicultura é que, por exemplo, ela produz um mel diferenciado, um mel que é menos doce, que às vezes é mais ácido. A coloração é infinita, a gente pode ver aqui na mesa até, inclusive, várias tonalidades de mel de abelha sem ferrão, então não dá para dizer que é da cor tal. Tem mel azul, tem mel verde, tem mel amarelo da cor da camisa do Brasil. Então é uma diversidade de produtos e isso varia muito de acordo com a espécie de abelha que está produzindo o mel, por exemplo, como produto, e também da vegetação, né, que ela está usando como fonte de néctar para fazer o mel. Então, assim, são vários aspectos que a gente tem de diferença. A composição desses produtos também vai ser diferente. O comportamento dessas espécies de coleta de néctar, de forrageamento, que a gente chama, é diferente também. Produção, números de produção vai ser diferente. Então, assim, é muita coisa que a gente pode explorar ao longo desse episódio, desse programa. E essa grande variedade que a gente tem aqui, como você falou, é com relação ao consumo de plantas, né? A gente vê que hoje em dia a meliponicultura tem ganhado bastante destaque no Brasil. Pelo menos eu vejo muitas notícias aqui com relação à Amazônia, dos incentivos, né, que a população tem recebido para ajudar também na criação, né, para ajudar também na meliponicultura, fazer um mel que seja também até acho que mais acessível para as pessoas, né? Sim, eu acho que a doutora Juliane pode falar um pouco melhor sobre essa parte de incentivo da meliponicultura, acho que na região. De modo geral. Então, a gente estava falando da riqueza das abelhas sem ferrão e, obviamente, a riqueza dos seus méis. É interessante a gente pensar, geralmente, quando a gente pensa em mel, o consumidor que vai na prateleira do supermercado para comprar um mel, geralmente ele usa aquele mel para alguma receita, etc. Ou então ele vai à farmácia e usa aquele mel, compra aquele mel com objetivo terapêutico, de modo geral. Mas mel não é uma coisa única. Então, apesar da palavra ser única, ela representa uma diversidade gigantesca. A gente trouxe aqui, né, alguns méis diferentes, só para os seus ouvintes verem. Imagina você um mel desta cor e um mel desta cor. Então, a gente tem diferenças enormes nesses produtos. Por quê? Porque cada abelha, cada uma daquelas 600 espécies terá o seu mel próprio. Então, não será só um mel dourado, como a gente costuma ver lá no coisa. E assim, então, cada uma desses produtos vai corresponder ao que a abelha visitou de plantas para pegar o néctar, que é a fonte, matéria-prima para ela fazer esse produto. Então, é difícil a gente dizer que mel é uma única coisa, porque nós já conhecemos que méis são vários produtos diferentes, ou seja, é claro que é um produto derivado da abelha, feito pela abelha, mas ele tem uma riqueza de composição, ele tem uma riqueza de aspecto, de cores, de aromas, de sabores, dependendo da abelha e dependendo do lugar onde essa abelha coletou o néctar para fazer esse material. Assim como a própolis também, né? A gente tem diversidade de própolis. Aqui é a mesma coisa, nós temos cores diferentes, né, para própolis. E própolis geralmente a gente usa lá na garganta, quando está com algum tipo de problema de resfriado, alguma coisa assim, a gente usa própolis. E própolis também corresponde a cada abelha, cada tipo de flor que ela vai visitar ou de resina que ela vai coletar na floresta e vai dar uma diversidade gigantesca de produtos. Temos inclusive a própolis azul, recentemente descoberta lá em São Paulo, né? É uma própolis que fica azul. Se a gente pegar aqui, não sei se vai pegar, né? Mas é uma própolis azul. Geralmente a gente está acostumado com própolis escura, marronzada, nesses tons aqui, né? Então, olha a cor dessa própolis, laranja, que coisa linda, dá vontade de beber, não é? Mas, enfim, significam riquezas nutricionais, terapêuticas diferentes por conta da diversidade de espécies de abelhas e da floresta que ela utiliza. A gente consegue entender como é que é essa questão da divisão de produção de mel e própolis? Como é que é a divisão? Isso. Sim, o mel, ele vem, um produto que a abelha faz a partir do néctar.
né? O néctar da planta é uma secreçãozinha açucarada que a planta fornece geralmente pela flor, mas tem algumas que fornecem na folha, nectários extraflorais, que a abelha pega essa solução açucarada e mastiga. Então ela engole essa substância e lá na colmeia ela tem que desidratar essa substância, então de concentrar em açúcar, e ela acaba acrescentando enzimas próprias do seu corpo. E isso faz com que os açúcares, por exemplo, que estão no mel, se transformem em açúcares diferentes mais simples para consumo da abelha, que vai ser efetivamente o que a gente chama de mel, né? Então tem todo um processamento a partir do néctar. Já a própolis, não. A própolis é uma resina vegetal. Já ouviram falar do breu, por exemplo, né? Quando a planta tem um machucadinho qualquer, ela emite essa secreção, que é uma espécie de um antibiótico natural para a planta, que a abelha usa esse material como matéria-prima, chega em casa, também acrescenta, chega em casa significa chega na colmeia, acrescenta também secreção salivar, algumas enzimas dela, e processa isso em própolis. Então, a base do produto é uma resina vegetal, mas o produto final utilizado pela abelha é a própolis. E muitas vezes, por exemplo, no caso das abelhas sem ferrão, algumas espécies acrescentam barro, e a gente chama isso de geoprópolis. Mas é desse produto que nós, humanos, extraímos o extrato de própolis que vamos consumir nessas situações onde a nossa garganta está precisando. E como é que funciona, no caso, o mel e o própolis para a sobrevivência da própria abelha, né? Porque a gente já entende que são produzidos por elas, que nós utilizamos em nosso benefício. Mas como é que eles beneficiam as abelhas? Exatamente, as abelhas precisam desse material, por isso que elas produzem, obviamente, né? Mas as abelhas se alimentam. A abelha se alimenta de água, de própolis e de pólen processado, fermentado, que é o samburá que a professora Kemila acabou de nos dizer. Então, a água é a fonte de umidade, o mel é a fonte de açúcar, vitaminas, então o produto energético das abelhas, e o pólen, que é a fonte proteica, basicamente, né? Tem uma riqueza proteica enorme. Então, da mesma forma que nós temos necessidade desses elementos nutricionais, as abelhas também têm. Já a própolis é para defesa, para calafetação da colmeia como um todo e para defesa, porque já tem muitos micro-organismos associados às abelhas. Tem muitas leveduras, tem muitos fungos. E aqueles que não são benéficos, as abelhas usam essa estrutura para proteger isso. Ela falou do favo, do mel, e as abelhas sem ferrão têm o pote de mel. Então, tem uma estrutura um pouquinho diferente entre a abelha com ferrão e a abelha sem ferrão. Mas ambas essas estruturas, onde as abelhas armazenam mel, são feitas à base de cera e própolis, né? Por quê? Porque o própolis tem essa condição de higienização, de manter higienizado. Então, o mel dentro da colmeia está conservado, não vai estragar, digamos assim. Já quando a gente tira dessa embalagem natural e coloca na nossa embalagem, a gente pode ter alguns probleminhas com isso, né? Bom, daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre o universo das abelhas. Espero você até já. Estamos de volta, vamos continuar aqui nosso papo sobre esse universo tão fascinante, né? Que para mim está sendo uma grande descoberta sobre esse universo das abelhas, sobre essa grande variedade que a gente tem, né? Principalmente aqui com o exemplo que a gente recebeu agora sobre essa disposição, essa forma como a gente enxerga o mel como sendo uma coisa única e, na verdade, ele tem uma variedade tão grande. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, Kemila. Sobre a variedade de méis, né, existente. Bom, como eu tinha falado anteriormente, né, o mel depende muito da espécie de abelha que está produzindo e do néctar, né? Porque a abelha, ela faz o mel, ela produz o mel a partir do néctar, ela coleta o néctar das flores, ela mistura isso com enzimas, né, das próprias abelhas, e ao chegar na colmeia ela regurgita isso, a abelha sem ferrão vai regurgitar nos potes, isso vai sofrer uma série de transformações e vai depender muito também da microbiota associada à abelha. Hoje a gente sabe que cada espécie de abelha carrega consigo uma comunidade de micro-organismos, incluindo leveduras, bactérias, e essa comunidade vai trabalhar de forma diferente, vai produzir metabólitos, né? Flavonoides, compostos fenólicos, que vão
alterar a composição nutricional e as características sensoriais desses méis, né? Por isso que a gente vê essa variedade de tonalidade, de sabores, de aroma de todos os méis, né? Então, cada mel pode ter propriedades funcionais também diferentes. Hoje a gente sabe que tem até mel que tem baixo índice glicêmico, que pode ser consumido por diabéticos em substituição ao açúcar de mesa, por exemplo. Que tem méis que tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, né? E essas propriedades funcionais que eu citei, elas são utilizadas, esses problemas, na verdade, né, de oxidação, de tecidos, são a base de doenças degenerativas, crônicas degenerativas, né? Então, assim, a gente vê um grande potencial. Esses estudos ainda estão em andamento, são mais in vitro, em animais. A gente não tem ainda comprovação em humanos, mas a gente vê muito que a ciência está apontando, os resultados estão apontando para que esses produtos tenham benefícios também na saúde humana, né? Então, assim, é complexo, como eu falei, né? Falar de mel de uma forma geral, mas, nossa, assim, a potencialidade que a gente está observando, que os estudos estão concluindo sobre esse produto, esse mel, né, esses meles, é surpreendente. Até uma questão que eu ia perguntar, né, e aproveitar para perguntar, que era sobre essa questão do efeito na saúde humana. Mas como vocês falaram sobre o universo gigantesco de espécies, como tem tanta coisa acontecendo com as abelhas que a gente não faz a mínima ideia, eu acho que é ainda mais complexo você conseguir trazer essas informações, esses estudos de fato, porque é uma coisa que é contínua, né? Sempre vai ter essa pesquisa do que pode ser feito, de como pode ser melhorado, como funciona de fato. Então, assim, é uma coisa realmente contínua, né? Não tem como já definir algo agora e acabou. A gente pode citar alguns estudos pontuais, por exemplo, em 2020 saiu um estudo com mel de abelhas de várias espécies do mundo. Uma dessas espécies era a abelha jataí, que tem no Brasil. E o que eles observaram nesses méis? Que o tipo de açúcar que predominava nesses méis era diferente do tipo de açúcar que tem no mel de Apis mellifera, que é esse mel convencional, né? Por exemplo, no mel de abelha africanizada predomina frutose e glicose, né, que são monossacarídeos vindo da quebra da sacarose que predomina no néctar. Já no mel da abelha sem ferrão, estudado por esses autores, tinha um açúcar denominado trealulose, que sempre esteve lá, mas que era identificado como maltose, um outro tipo de açúcar. Então, assim, o que tem nessa trealulose, nesse açúcar novo? Ele tem um baixo índice glicêmico, ele tem propriedades acariogênicas, então não causa cárie, assim como o açúcar de mesa causa, né? E isso foi descoberto há pouco tempo, e hoje vários pesquisadores estão atrás desse açúcar, estão pesquisando vários méis de várias partes do mundo para verificar se tem uma composição semelhante a esses méis, né? Então, teve um mel que não foi o de jataí, mas foi nesse mesmo estudo que chegou a 90% de trealulose. Então, é muita coisa. É um mel que tem realmente um baixo índice glicêmico. São potenciais que a gente precisa dar ainda mais atenção, né, em função disso, para a importância que as abelhas têm de fato, tanto para o meio ambiente como para o próprio ser humano, que pode também se beneficiar disso se souber cuidar delas, na verdade. Exatamente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre comportamentos das abelhas. Eu acho que é um ponto interessante, porque a gente tem algumas matérias que falam, por exemplo, sobre o treme-treme, né? A gente brinca com essa expressão porque é um tipo de ritmo paraense, né? Então faz o treme-treme. E aí a gente brinca que as abelhas também fazem esse treme-treme para se comunicar, para ter uma convivência. Vocês têm alguma curiosidade com relação a isso? É interessante, né? Bom, se você imagina que são espécies diferentes, obviamente vão ter comportamentos muito peculiares, né?
esse treme-treme, na verdade, está baseado num dos primeiros comportamentos que se conheceu das abelhas. Mas que abelhas? Estas com ferrão. Apis mellifera fazem enxame e tem ferrão. A abelha Apis mellifera, ela depende da luz do sol para ela comunicar a outra abelha onde está localizada a fonte de alimento. Então a abelha sai, vai até a flor, encontra a flor e quando ela retorna para casa, ela treme, ou seja, ela faz uma dança, a gente chama dança do requebrado ou também a dança do oito. Cada uma dessas danças diferentes, desse treme-treme, indica a posição da flor onde ela achou aquele néctar em relação à posição do sol e à posição da colmeia. Nossa, complexo. Então ela tem toda uma complexidade comunicativa para dizer onde está a fonte daquele alimento que ela está trazendo para casa. Bom, isso explica muito por que a gente não tem essa abelha africana naturalmente, essa abelha com ferrão, que a gente chama no Brasil de africano ou africanizada, naturalmente na floresta amazônica. Porque o dossel das árvores, ou seja, a copa das árvores, é muito fechada, impedindo o posicionamento do sol. Então, essas abelhas só habitam a borda da floresta, elas não habitam dentro da floresta. Abertas, né? Já as abelhas sem ferrão, que são nativas, por exemplo, da floresta amazônica, não, elas não precisam do sol. Elas se comunicam através de trilhas de cheiro. Então, a abelha vai, encontra a flor, e quando ela está retornando com aquele néctar no estômago dela, ela vem parando a alguns metros. Tem abelhas que é de 5 em 5 metros, outras que é de 3 em 3 metros, outras de 7 em 7 metros, depende da espécie de abelha. Então, ela vem marcando com aquele cheiro, ela se esfrega numa planta, na folha da planta, ela dá uma leve mordiscada, marcando aquela trilha, fazendo uma trilha para a hora que ela chegar em casa, diz: sigam-me nessa trilha, né, de cheiro. Então, as abelhas têm comportamentos diferentes para a comunicação. Nós temos abelhas, por exemplo, que não usam o recurso diretamente da flor, mas elas podem roubar outra colmeia e utilizar um mel que já está pronto, um pólen que já está pronto. Por exemplo, o grupo das abelhas ladras, né? Tem algumas espécies de abelhas que não produzem seu próprio alimento, mas elas manipulam um alimento que ela rouba de outras, né? Então, são comportamentos muito diferentes. Tem abelhas, algumas espécies, que elas, para se defender, por exemplo, elas soltam uma substância cáustica na pele do agressor. Então, ela queima, é equivalente ao ácido fórmico das formigas. Então, ela queima aquilo. A Oxytrigona tataíra, o próprio nome já diz tataíra, ira, abelha, tatá é fogo, né? Então, abelha de fogo. Então, tem diferentes comportamentos interessantes das abelhas. Tem algumas que se alimentam de carne em putrefação, um sapinho morto no meio da estrada, um lagarto morto no meio da estrada. Ao invés dela ir diretamente na flor, ela usa aquele tipo de secreção como fonte nutricional para ela. Tem abelhas que só fazem o ninho dentro do solo. Então, regiões de várzea, por exemplo, que a água sobe, né, na época da enchente, que o ninho fica submerso 15, 20 dias e as abelhas aguentam vivas ali dentro e depois, na hora que a água vai embora, elas retomam a vida delas. Então, tem comportamentos lindíssimos que a gente tem descoberto nesse universo diverso das abelhas. São, de fato, universos completamente diferentes. Sim, são. E Então, a a abelha gente- não é tudo a mesma coisa. E a gente volta já, continuando com esse papo. Até já. Estamos de volta e continuando aqui sobre esse papo maravilhoso sobre o universo das abelhas. A gente também estava conversando aqui um pouquinho sobre o samburá. Explica pra gente o que é isso. Fiquei Certo. curiosa também. O samburá é um alimento que as abelhas processam para elas se alimentarem, né? Que nada mais é do que o pólen das flores que elas coletam e combinam também com substâncias salivares, né? Enzimas próprias, assim como fazem para produzir o mel. Mas elas usam esse alimento como fonte de proteína, né? O mel é mais como fonte energética de carboidratos. Esse não é rico em proteínas, por isso elas se alimentam desse pólen processado, né? E tem também participação de micro-organismos associados às abelhas, micro-organismos do papo das abelhas, né? Que elas processam tudo ali, faz uma fermentação natural. Então, esse alimento ele é fermentado dentro dos potes de cerume, né, que as abelhas constroem dentro da colmeia.
né? E também tem contato com o própolis ali do pote de cerume, então é uma mistura bem complexa, né? Então, mas é basicamente o pólen das flores processado pelas abelhas, fermentado pelos micro-organismos ali da colmeia, né? E ele tem uma riqueza nutricional surpreendente. Primeiro, ele é riquíssimo em proteínas. Tem pólen com 20%, tem pólen com até quase 50% de proteína, né? Então, assim, 48%. É muita proteína para um alimento que é basicamente, majoritariamente vegetal, né? Tem a participação das abelhas, que é animal, mas é mais vegetal, né? O pólen mesmo, das flores. E tem todos os aminoácidos essenciais, né? Os aminoácidos essenciais são aqueles que a gente tem que consumir a partir da alimentação, que o nosso corpo não produz. E no pólen tem, no samburá, tem todos os aminoácidos essenciais para a saúde humana. Falando só de proteína, né? Agora a gente vai para os outros nutrientes. Em relação à gordura, lipídio, né, que a gente chama, que é a gordura do alimento, a maioria da gordura, a maior parte dessa gordura que tem no pólen, que é em torno de 8% no total, ela é de gordura boa, gordura poliinsaturada, gordura insaturada, rico em ácido graxo do tipo linoleico, que é o ômega 3, e o linolênico também. É ômega 3 e 6, linoleico e linolênico. E também tem ácido oleico, que é o mesmo encontrado no azeite de oliva. Então, assim, o perfil de gorduras desse produto é excelente. Se você faz até uma continha lá, que é em relação ao ácido graxo poliinsaturado, insaturado, a gente tem um número que indica que pode ser usado na alimentação para ajudar a combater doenças cardiovasculares. E vários compostos fenólicos, principalmente flavonoides, ácidos fenólicos, que têm propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, carotenoides também, que é um outro composto bioativo bem importante para a nossa saúde, fibras alimentares, principalmente fibras insolúveis, faz nosso intestino funcionar direitinho. A parte de vitaminas ainda precisa ser melhor investigada, mas a gente tem alguma informação de complexo B, vitamina C. E, nossa, assim, comparado a outros alimentos, a gente vê que tem uma qualidade nutricional bem superior. É realmente surpreendente, né? Porque eu falo, mais uma vez, no meu modo mais leigo de encarar, né, o tema, é que a gente fala sobre aquela situação que a senhora tinha comentado também, usa para adoçar alguma coisa, para um remédio, para alguma básico. A gente não tem, de fato, esse conhecimento, essa complexidade toda, de todo esse favorecimento que existe, né? Exatamente, E hoje ele já, assim, tem sido testado como ingrediente em algumas formulações, né? A gente ainda não tem nenhum produto oficial com samburá, mas a gente tem feito testes em bebidas, em barra de cereal, em chocolate, para ver como é que tem sido a aceitação, e até tem sido boa, tem sido surpreendente. Ele tem um sabor mais ácido, tem uns que são mais adocicados de algumas espécies, mas normalmente ele é mais ácido. Essa da abelha seminigra, que é mais criada no estado do Amazonas, é mais ácido. Mas tem sido surpreendente, assim, até a aceitação desses produtos, né? Tem sido boa. É interessante pensar, então, nesses dois componentes como alimentos naturais. Sim. Todo ser humano pode fazer uso deles in natura, ou seja, o mel como ele é, assim que ele é colhido, o samburá como ele é, assim como ele é colhido. Não precisa ser processado. Não precisa ser processado. Obviamente que a indústria, né, pensa em processar para viabilizar uma maneira melhor, mais fácil, mais rápida e até mais palatável para que você use. Mas eu mesmo faço consumo de mel e pólen todos os dias, e própolis também, né, porque são fontes nutricionais bastante interessantes. Agora é preciso fazer um alerta, né? Como tem microbiota associado, ou seja, micro-organismos associados, né? Tem uma bactéria chamada Clostridium botulinum,
que é uma bactéria importante que está presente nesses elementos, né, nesses produtos, e que pode causar o botulismo infantil, que é um dos grandes problemas no Brasil, né? A fonte de botulismo infantil, a grande maioria que acontece no Brasil, é pelo uso de mel por crianças com menos de 1 ano de idade. Então, é um alerta que a gente precisa dar à sociedade, que apesar de podermos usar esses elementos, mas para crianças com menos de 1 ano de idade não se recomenda o uso disso em função da flora intestinal, ou seja, os micro-organismos do intestino da criança não estão completamente estabelecidos, preparados para isso. Então, pode ter uma oportunidade dessa bactéria se proliferar e levar a esse tipo de problema, né? Então, é só esse cuidado, mas de resto, todo ser humano deveria fazer uso desses alimentos naturais tão ricos nutricionalmente falando, né? E falando sobre os derivados, que, né, a senhora trouxe aqui para a gente ver alguns derivados, né? Tem aqui o própolis, tem o próprio mel de abelha e a gente tem uma curiosidade aqui também. Sim, uma coisa diferente. Então, a professora Kemila muito bem falou de que existem esses micro-organismos associados tanto ao mel quanto ao pólen. Então, eles levedam, eles produzem a fermentação desses alimentos. E a gente, os seres humanos, tem muitos alimentos que nós utilizamos que são à base de fermentação, né? O pão, o iogurte, queijo e assim vai. Então, tem também a possibilidade de você isolar micro-organismos, tanto do mel quanto do pólen, e promover a fermentação de outros produtos. Por exemplo, o fermento do samburá pode ser um ótimo fermentador para você produzir um pão, né? Em vez de você usar a Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura própria que você compra industrialmente produzida, você pode usar a levedura natural que tem no própolis, né? No samburá para fazer isso. Já eu trouxe aqui cervejas, né? Aqui é possível você fazer cerveja, que é um produto fermentado, né? Usando levedura própria do mel de abelha sem ferrão. Então, tem uma empresa chamada MB que já faz esse tipo de produto, né, para que as pessoas possam consumir o mel feito com levedura das próprias abelhas, porque a cerveja em si já é fermentada usando diferentes outros tipos de leveduras, né, comerciais, mas tem a levedura natural que pode dar um sabor completamente diferente ao produto final, que nesse caso é a cerveja. Inclusive está vazio aqui porque eu já tomei, estava muito gostoso. A senhora tinha até falado sobre a espécie, né, que ela é bem pequenininha. Aqui eu trouxe 2 exemplares, né? Uma de uma abelha maior, com frutas vermelhas, que é da Melipna quadrifaciata. É uma abelha linda. Melipna quadrifaciata, o nome dela é Mandassaia urus, quer dizer, vigia bonito. E tem de uma outra, que é a Plebeia emerina, que é uma abelha muito pequenininha, que ocorre no Brasil também, e que ela tem toda uma estrutura da sua colmeia diferenciada, a começar do tamanho da abelha. É uma abelhinha que tem cerca de 4 milímetros, 5 milímetros de tamanho. Então, para que serve uma abelha tão pequena assim, né? Tanto, em alguns lugares ela é chamada de abelha mosquito, por conta de parecer um mosquitinho. Sabe aquele mosquitinho que vai na banana, né? Então parece aquilo, mas é uma abelha. E essas abelhas pequenas são muito importantes para várias coisas que nos interessam. Por exemplo, aqui na região amazônica nós temos o cupuaçu. Nós temos o cacau, que são plantas que têm flores muito pequenas. Então, não adianta uma abelha grande, do tipo daquela que ferrou a gente, tentar entrar naquela flor para fazer a polinização, porque ela é muito grande. Então, tem que ser uma abelha pequenininha que caiba dentro da flor e que dá o resultado que a gente espera, que é o serviço de polinização, que foi a principal função que nós falamos da abelha lá no início, né? Tá bom, a gente volta já para continuar esse assunto e falar um pouco mais sobre esse universo das abelhas. Estamos de volta, a gente estava aqui falando sobre essa questão da produção da levedura e tudo mais, né, das cervejas aqui, e também sobre o hidromel, né, que a gente hoje, né, fala que é a bebida dos vikings, mas é mais antigo do que isso? Nossos indígenas do Brasil já produziam hidromel há muito tempo, né? Então, assim, de forma natural, não era nem intencional. Tipo, tinha as abelhas sem ferrão, elas nidificam, elas constroem os ninhos dentro de troncos de árvores. E às vezes uma árvore mais velha tinha um orifício mais aberto ou caía com o temporal e entrava a água da chuva naquele tronco e aquilo causava uma fermentação espontânea
de coisas que tinham ali no ninho, de samburá, que é o pólen das abelhas, que tem muita levedura, né, levedura nativa ali. Então, era uma fermentação natural, porque o hidromel ele é produzido a partir da mistura apenas de água, de levedura e de mel. Né? Então, os indígenas tiravam o hidromel ali do tronco da árvore naturalmente fermentado. Né? E essa bebida tinha o nome de tucanaíra. Né? Então, assim, os vikings têm a história, né, que é muito bonita, tem até a ver com a lua de mel, né? O nome do hidromel, o nome da lua de mel tem a ver com hidromel, porque o hidromel era uma bebida que o casal ganhava assim que eles casavam, e por isso que aquele período que depois do casamento era chamado de lua de mel, por conta do consumo de hidromel. Essa história eu não conhecia. Mas é interessante justamente pelo fato de que dentro da nossa cultura já existe, né? E a gente muitas vezes não tem esse registro, não conhece de fato. E a gente tem uma outra notícia aqui que foi dada, acho que no começo desse ano, falando sobre o pioneirismo na Amazônia peruana, né, com relação às abelhas sem ferrão. Foi sobre uma decisão da província de Satipo, que aprovou a lei que torna as abelhas da Amazônia peruana os primeiros insetos a obterem direitos legais. Então isso daí foi de fato uma coisa mais revolucionária também, né, olhando para o universo das abelhas, a importância que elas têm. Sim, isso foi uma notícia que percorreu o mundo, né? E, na verdade, há uma iniciativa global de destacar, de chamar a atenção para essa importância do serviço de polinização que as abelhas fazem no mundo, para a manutenção do planeta. E a professora Rosa Espinosa, que é uma das estudiosas de abelha, né, lá do Peru, ela é uma ativista internacional, inclusive, discurso na ONU e tudo mais. Ela, por iniciativa dela e, obviamente, parceiros, né, eles tentando chamar a atenção para o declínio dos polinizadores, né, para a diminuição dos polinizadores de modo geral, especialmente para as abelhas no mundo todo, o que teria um impacto gigantesco na alimentação humana, na manutenção dos ambientes de modo geral, né, no planeta. Então, eles conseguiram internamente lá no Peru fazer esse tipo de distinção na forma de uma lei que protegesse, que chamasse atenção para as abelhas nativas sem ferrão, não só para sem ferrão, mas para todos de modo geral, aqui especificamente para as abelhas do Peru, né? Mas para pensar que esses elementos são tão essenciais à vida humana que eles adquirissem, portanto, então direitos equivalentes, né, aos seres humanos, para que a gente possa realmente dar valor a isso. Se nós pensarmos agora, neste momento, Clarissa, sobre a nossa situação aqui, nós estamos com roupa certamente à base de algodão. Nós estamos com um sapato que tem alguma sola de borracha. Nós comemos um café da manhã que tenha café, por exemplo, ou qualquer outro elemento. Então, tudo isso só nos chegou à mesa, só nós podemos usar porque as abelhas de alguma forma polinizaram essas plantas. Então elas polinizaram lá o café, né, a planta do café, elas polinizaram lá o guaraná, elas polinizaram o cacau para a gente ter o chocolate, elas ajudaram o algodão para que a gente pudesse ter algodão, elas polinizaram a seringueira para ter látex, para poder fazer a borracha, para ter os pneus do nosso transporte de modo geral, né? Todos os extratos vegetais, basicamente, que fornecem algum tipo de fitoterápico, que vão ser a base para algum tipo de terapia, né, convencional, são feitos a partir de plantas e coisas assim. E, portanto, esse papel das abelhas é de destaque importante que nós temos que dar, né? E aí culminou, portanto, desse movimento no Peru chegar e estabelecer essa normativa que passou a ser, obviamente, refletida no mundo todo, né? Então, certamente virão outras iniciativas nesse sentido no mundo de modo geral. É um modo de mostrar que o trabalho que elas executam na natureza é quase invisível para a maior parte das pessoas, mas é imprescindível para que a manutenção da nossa sobrevivência também se mantenha, né? Sem dúvida. Então, pensando nesse cenário, o que a gente tem como as principais ameaças hoje para as abelhas? Tudo que ameaça a vida das abelhas. Bom, generalizando, né? Mas se a gente pensa que as abelhas precisam de plantas que forneçam néctar e forneçam pólen, então a gente precisa que esses vegetais estejam disponíveis na natureza. Se as abelhas precisam do oco das árvores
ou o solo preparado para que elas possam nidificar, ou seja, que elas possam construir as suas casas lá, então a gente precisa ter esse ambiente dessa forma. Então, a abelha, de alguma forma, talvez a gente pudesse dizer que é a única atividade de criação que você depende de um ambiente saudável, ao mesmo tempo em que a presença da abelha indica um ambiente saudável, né? Porque ela mantém esse ambiente, mas ao mesmo tempo, se o ambiente for alterado e ela não puder construir a casa, ela não puder ter os elementos para o próprio alimento dela, ela não conseguirá sobreviver naquele lugar. Então, a abelha, de fato, seria um bioindicador, digamos assim, né? Ou de riqueza ambiental, de equilíbrio ambiental, de saúde ambiental. Então, a abelha está na ponta desse iceberg, né, que nós devemos conhecer, que é toda uma cadeia de vida e de relações entre os organismos no planeta como um todo. É o que a gente pensa, então, mudanças climáticas de modo geral, a gente, né, esbarra nesse assunto cotidianamente hoje, e muitas ações acontecendo para evitar que seja ainda mais prejudicial, mas infelizmente ele está acontecendo de algum modo em todas as regiões do planeta. E acho que pensando sobre esse argumento de vocês, sobre o trabalho que vocês estão falando aqui com a gente, mostra quanto é delicado todo esse ecossistema, muito mais do que a gente imagina, muito mais do que a gente pensa, né? Muito mais do que a gente ouve no dia a dia, no caso. Então, se a gente pensa ao longo do tempo, obviamente todo esse contexto, desse equilíbrio foi desenvolvido, foi sendo selecionado de tal forma que a gente tem a fotografia que nós hoje estamos vendo. Mas para que haja continuidade disso, né, obviamente a natureza, ela por si, ela consegue se desenvolver, consegue achar alternativas que, como nós não conhecemos todas as coisas, e elas conseguem se manter. Mas naquilo que a gente já conhece, naquilo que a gente já entendeu a relação, é obviamente nossa obrigação primordial de tentar manter e interferir o menos possível, né? Afinal de contas, se Deus criou e viu que era bom, quem somos nós para estragar? Não é por aí. Bom, gente, a gente vai começar a encerrar nosso programa. E aí eu queria ouvir de vocês também um pouquinho sobre esse alerta que tem sido feito, né? A gente falou bastante sobre a importância dela de modo geral, mas esse alerta tem sido cada vez maior, né? A gente, pelo menos eu enxergo essa notícia do Peru, por exemplo, como uma forma de fazer com que as pessoas tenham uma consciência maior, com que elas percebam que existe essa relação da natureza, mas não só com relação às abelhas, e sim de um modo geral, né? Sobre a importância da preservação da natureza como um todo. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho assim a visão de vocês dentro da área de estudo de vocês, dessa questão da preservação. Dentro da minha área, trabalho com alimentos, né? É bem óbvio que se a gente não tiver abelha, a gente não tem alimento também, né? Já que como grande parte das espécies vegetais dependem de insetos, como as abelhas, para fazer a reprodução, né? A produção de frutos e a produção de sementes, né? Dependem de insetos como as abelhas. Então, não vai ter comida mais suficiente para sustentar todo mundo, né, que está no planeta, que cada dia cresce mais e mais. Então, eu vejo bem isso, né, e não tem só impacto em alimentos de origem vegetal, mas também impacto na produção de alimentos de origem animal, né, porque os animais se alimentam dos vegetais. Então, na minha área de estudo, que é alimento, eu vejo muito isso, muito esse prejuízo, esse grande impacto na produção global de alimentos. E há coisas práticas que a gente pode fazer, Clarissa. Por exemplo, a gente imagina a abelha, pensa na floresta. Então, as abelhas estão lá na floresta. A gente está muito longe delas, né? E elas só incomodam quando elas vêm na minha Coca-Cola aqui e me ferrou. Mas a gente pode ter quintais, a gente pode ter jardins que tenham flores para que as abelhas possam visitar. Porque certamente as abelhas estão por aí, você não as vê por serem pequenas. Mas o fato de você, que nem beija-flor, que nem os pássaros, né? Quando você começa a ter flores suficientes, você começa a perceber, nem sabia que tinha esse pássaro aqui. Da mesma forma as abelhas. Então, se você tem quintais, se você tem jardins que possam ter alimento para as abelhas, elas vão começar a aparecer, você vai começar a ter uma terapia, melipoterapia, sem querer, só pelo fato de oferecer essas plantas lá. Também água limpa, né? Não fazer retirada de árvores em locais que não são necessários. Eu sei
sei que às vezes é necessário em alguns lugares, mas os nossos igarapés em Manaus, por exemplo, nós podemos rechear de plantas e manter essas plantas na Avenida das Torres, enfim, em qualquer lugar da cidade. Tudo isso permitirá que as abelhas façam o papel delas, não só lá na floresta, mas aqui também perto de onde a gente está, melhorando as nossas próprias condições de vida, né? Então, manter água limpa, manter flores disponíveis para essas abelhas, elas vão estar o tempo inteiro favorecendo a nossa vida com serviços que elas são especialistas em fazer, que é a polinização. Bom, daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre o universo das abelhas. Espero você, até já. A gente vai aproveitar aqui então a presença da doutora Kêmila, doutora Gislene, para ajudar a gente a pensar um pouco mais sobre esse universo das abelhas de modo mais macro, né? A gente tem aqui algumas publicações que vocês trouxeram. Queria que você mostrasse alguns detalhes para a gente sobre tudo isso que a gente estava falando já, sobre a estrutura, sair dessa visão que a gente tem da colmeia, daquela visão todo mundo tem, né? Eu acho que quando a gente fala em abelha, a gente já pensa logo nos hexágonozinhos ali e tudo. Essa estrutura é bem diferente, dependendo, obviamente, da espécie. Então, uma das coisas que a gente também estava conversando aqui sobre isso, né? Então, tão diferente. Visualmente falando, é tão diferente a gente pensar em como as abelhas elas se mostram nesse universo de uma forma única, cada uma, que chegam pra gente de um jeito que parece que todo mundo é igual, mas elas são muito únicas, né? Exato. Cada uma. Até entre sem ferrão, né? Tem as que usam pote e tem que coloca também em cachos como se fosse cachinhos de uva. São vários que é exatamente isso aqui. Eu não sei para onde eu tenho que apontar, mas enfim, a gente tem. É porque eu quero guardar isso aqui. Aqui a gente tem. A gente consegue mostrar. Aí embaixo à esquerda a gente tem os discos de cria, né? E no meio do lado esquerdo a gente tem ali os cachos de cria. Parece um cachinho de uva, né? Que é a estrutura interna da colmeia das abelhas tem essas diferenças todas. E a gente pode ter a abelha visitando a flor, fazendo o serviço dela de polinização. Então, é isso que a gente vê aí. A abelha vai de flor em flor e faz esse serviço de polinização. Mas, na verdade, o que ela está procurando é mel, de tal forma que ela possa ter os produtos dela, o néctar para ela poder fazer o mel e o pólen para ela poder fazer o samburá, que é o que a gente vê aqui, os diferentes produtos, né? As diferentes cores de méis aí que a gente pode observar, mostrando as diferentes espécies de abelhas e os diferentes materiais que ela usa para fazer isso. Na próxima página, que a gente tem aqui, né? Logo na próxima página, se você me ajuda a passar aí, por favor. A gente tem aqui. Do lado esquerdo aqui a gente tem os potinhos de mel, ou seja, a professora Kêmila falou que nas apis mellifera a gente tem os favos de mel, aqui a gente tem os potes de mel. A abelha armazena o mel em potes, a abelha sem ferrão. E aí é daí que sai toda a gostosura que a gente quer, né? Então a folha está atrapalhada. É aí. Então, é um detalhe, né, de como é que dentro de uma colmeia de abelhas, as abelhas armazenam o mel dentro da colmeia, né? Então, esse é um livro bastante interessante que a gente acabou de produzir agora em 2025, né? Foi lançado no finalzinho do ano de 2025, tratando desse universo das abelhas brasileiras sem ferrão. Nós temos também uma cartilhazinha aqui, que é uma cartilha que foi produzida pelo INPA, né, conosco, já há um certo tempo, falando sobre essa atividade de criação das abelhas, que é a meliponicultura. E por que a gente está incentivando essa atividade? Porque é uma atividade que é só nossa, digamos assim, né? O Brasil tem a maior riqueza de espécies e, portanto, o Brasil tem a capacidade de ser o pioneiro, ou melhor dizendo, o país de destaque, né, nessa atividade e explorar toda a nossa riqueza, especialmente aqui na Amazônia, que é o berço das abelhas sem ferrão do mundo todo. Então, a gente tem aqui uma cadeia produtiva bastante proeminente e cada dia mais está se desenvolvendo. Inclusive, a gente fez em 2022
um primeiro congresso amazonense de meliponicultura. E aqui estão os anais desse congresso, né? Todas as atividades que foram feitas. Participou mais de 520 participantes, teve nesse evento. Criadores de abelha, estudantes, pesquisadores, gestores, empresários, enfim, o pessoal da gastronomia. A gente teve momentos gastronômicos demonstrando o uso dos produtos das abelhas para isso. E a gente vai repetir a dose agora em julho desse ano, né? Vamos fazer a segunda edição do Congresso Amazonense de Meliponicultura. Acho que vocês verão aí na tela o link de acesso que vocês podem, ainda dá tempo, as inscrições estão abertas para se inscreverem e vir participar conosco dos dias 22 a 25 de julho, agora de 2026, nas dependências da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, né? E temos aí o apoio de várias empresas, vários meliponicultores, vários produtores, para a gente fazer todo esse universo para vocês, para aqueles que estão interessados nesse universo das abelhas. Então, caso independente de ser estudante ou não do tema, pode ir lá conhecer, saber como é que funciona? Sim, o evento ele tem várias atividades simultâneas, palestras, minicursos, etc. Mas a gente terá também uma feira de produtos e equipamentos da meliponicultura. Essa feira é aberta ao público, então todos que quiserem visitar, comprar lá o seu melzinho direto da fonte, né? Porque uma das preocupações do consumidor é como é que eu sei se o mel é verdadeiro ou não? Então vai lá, conheça o criador de abelha, conheça como é que é o processamento, conheça os produtos que eles podem oferecer. Nós vamos ter uma série de estandes lá e também terão, quem quiser uma informação um pouco mais detalhada, especializada, a gente vai ter alguns mini cursos, a gente vai ter palestras, aí sim, para essas atividades a gente precisa da inscrição no evento. Entendi. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Queria que vocês deixassem um recadinho, então, aí para quem está assistindo, para quem está ouvindo a gente. Eu diria, descubra a abelha mais próxima de você. Comece a observar nas flores, comece a olhar ao seu redor e comece a buscar informação sobre o alimento que chega à sua mesa. Saiba da origem, saiba por que ele existe e você vai ver no final de tudo isso as abelhas em grande destaque. Então, cuidemos das abelhas porque isso faz a nossa vida ser cuidada. Eu queria incentivar a conhecerem a meliponicultura, né? Procurarem saber onde estão os criadores de abelhas sem ferrão, porque existem vários no estado, em Manaus, e procurar principalmente conhecer os produtos das abelhas, né? Então, experimentar o samburá, experimentar os diferentes méis das diferentes espécies, própolis, né? Que eu tenho certeza que vai agradar e que vai começar a fazer parte da dieta, né? Um alimento nosso, um alimento amazônico, que precisa ser reintegrado a nossa alimentação. Tá certo, gente. Muito obrigada. Para você, até o próximo episódio.